De vocês, Delmo e Cláudio, primeiro, o que é poesia e qual o sentimento que há em escrever um texto poético para vocês? Eu estava Alô? Boa noite. Vou começar. Bem, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre literatura, sobre poesia. Esse espaço, que é um espaço que já abriu exposições muito interessantes de Joseph Boal e Glória. Aqui tem um acervo maravilhoso de Vicente Coelho Monteiro, que é um poeta, também um poeta extraordinário. Sobre o que é poesia, isso me fez lembrar um livro de um amigo chamado Edson Cruz, que editou recentemente um livro convidando vários poetas brasileiros, Cláudio também tem livros. Eu percebi porque o Edson vai lançar uma segunda edição e eu para participar desse projeto. E vários respondem essa questão, que eu acho que é uma pergunta clichê. Então, assim, eu vou dizer um pouco que eu estava rascunhando para o texto do Edson. Sinceramente, Edson, eu não acredito em poesia. Eu acredito sim em poesias, na multiplicidade, na diversidade de manifestações poéticas. Por trás dessa pergunta aparentemente inocente, aparentemente clichê, que muitas vezes eu enxergo é um desejo de controle, de tentar controlar, de tentar delimitar, rastrear, né, por cercas, no que seja o fenômeno poético, tentar harmonizar, tentar delimitar, categorizar. Eu acho que a poesia, ela não se atém a essas zonas de ordenamento, ela não se coaduna a essas polícias do siglo, sabe? Eu acredito na poesia e na literatura e na vida, né, como uma expressão de liberdade, né, como expansão crítica e criativa do discurso. Tempos atrás, um colega nosso sofreu uma certa censura de um outro colega muito ilustre, de uma figura proeminente do direito. E eu respondi a esse meu colega no e-mail, colocando exatamente esse meu sentimento. E eu gostaria de ler esse trecho desse e-mail que eu coloquei para meu colega, que estava assim, um pouco se sentindo uma certa encruzilhada, que nos dias de hoje, às vezes você expor as suas ideias, colocar os seus pensamentos de forma ativa, você pode ser duramente ressarcido, você pode ser duramente atacado, né, e constrangido, né, pela sociedade em geral. E eu colocava isso para esse colega, eu dizia para ele, lembra disso, cara. Ler implica liberdade de escolha. Está na própria raiz da palavra. Ler vem de legere, né? Legere, a palavra latina, é o ato de você, esse radical latino, leg, ele significa aquilo que pegamos com as nossas próprias mãos. É daí que vem, por exemplo, a palavra legume, né? Aquilo que você pega com as suas próprias mãos, aquilo que extraímos. Por isso, a gente tem que ter essa consciência de que ler
é um ato de escolha, é um ato de que você vai até as palavras, né, até o discurso, e você faz as suas opções pessoais. Né? Vocês têm que entender de alguma forma que o discurso, o que é a palavra discurso? Discurso vem do latim discursus, aquilo que não tem curso, aquilo que não tem ordem, aquilo que não se prende. Né? Nesse sentido, é que eu gosto de dizer que a poesia, né, a nossa atividade, ela é essencialmente polissêmica. Ela não está presa a um chão, ela não está presa a uma lei. Ela é polissêmica, ela é polissemente. Né? Todo discurso ele é múltiplo. Querer que a poesia se submeta a um único modo de ler, né, aquilo que os juristas chamam de lex, lei é justamente isso. É quando alguém se arvora no direito de achar que o seu modo de ler, né, é superior ao modo de leitura dos outros. E aí acredita que o seu modo de ler pode ser imposto como lex, como leges, como lei. E isso, essa restrição das capacidades, das potencialidades expressivas da linguagem, ou mesmo do pensamento, ou mesmo da tua liberdade de exprimir os teus sentimentos, as tuas ideias, para mim isso vai além da compreensão. Eu não entendo esses juízes da linguagem, essas pessoas que se arvoram no direito de cessear escolhas alheias. Entendeu? Eu, como eu volto a dizer, para mim a poesia é o espaço da diversidade, sabe? É o espaço onde essas múltiplas leituras elas se constroem e provocam, né, o surgimento do que é? Do intellegere, né, da inteligência. O que é inteligência? É a nossa capacidade de transitar entre múltiplas leituras. Né? Eu acredito que a gente tem que ter essa consciência, porque todos os espaços hoje em dia são espaços de discussão política. A página em branco, né, é um espaço político. A gente tem que lembrar que página, etimologicamente falando, vem do latim pagos, que é uma pequena porção de terra. Né? Daí também vem a palavra pagão. Pagão, na verdade, era apenas um trabalhador contratado naquelas vilas romanas, né, sendo escravizado, ou muitas vezes escravizado, né, que era utilizado como mão de obra para exploração, né, agrícola. Né. Curiosamente, né, quando a gente condena uma religião, a gente fala religião de pagãos. Né. O que é isso? Simplesmente proletariado. A cultura do proletariado, que a gente muitas vezes menospreza, a gente coloca à margem, né? A gente não aceita o discurso do outro. Né? Ter essa consciência de que a página também é um território de combate, de que é um território em trânsito de ideias e de conflitos. Né? Ter essa consciência aguda do papel político do escritor, mesmo quando aparentemente esse papel não é explícito. É sempre importante, de alguma forma, a gente estar lembrando isso. Todo ato de escrever é um ato político, porque o trabalho sobre a página é um trabalho sobre uma zona de inquietação, sobre um corpo em disputa, sobre um lugar de conflito. Entendeu? A estética, ela não é uma zona neutra, entendeu? Em que as ideias estão em harmonia, elas estão em choque constante. Né? E é nosso trabalho também, enquanto escritores, e também enquanto defensores dessa liberdade de criação, né? De alguma forma, na nossa atuação, trazermos essa consciência sobre a linguagem, essa consciência política sobre a linguagem, e essa consciência de que a arte é um espaço de reflexão, é um espaço em perpétua construção, em perpétua mutação.
me resta concordar com o Leão Montenegro. Meu Deus, vai. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Cida Pedrosa pelo convite, e a equipe do SESC, a Manu, a Rita, pelo apoio, e a todos vocês pela presença. Poesia. Poesia para mim é assombro. Poesia é aquilo que me tira da rotina, que me causa uma sensação de encantamento, estranhamento e às vezes de pavor, de profundo choque. É aquilo que me tira da normalidade, me tira do cotidiano, das percepções habituais que nós temos e de um exercício cotidiano da linguagem. Nesse sentido, eu entendo a poesia como invenção. Mas eu concordo com o que o Delmo Montenegro diz, que qualquer definição que a gente dê de poesia é arbitrária. Uma forma de você exprimir uma ideia de poesia sem essa pretensão do monopólio do saber, seria você confessar aquilo que te encanta na experiência poética, aquilo que te interessa como experiência poética, que não vale como lei universal, não vale como critério absoluto, mas que define apenas a sua própria mitologia, o seu próprio gosto. Eu me interesso por um tipo de poesia mais radical, um tipo de poesia que subverte a sintaxe, que subverte o léxico, que cria formas estranhas de articulação entre as palavras, seja o neobarroco latino-americano, seja a poesia japonesa do século XVIII, o haikai, seja poesia inglesa do século XVIII, enfim, o futurismo russo dos anos 20, várias modalidades de fazer poético, em que o discurso é como que abolido e reinventado, como se o poeta quisesse inventar uma língua, inventar uma coisa que não existia antes dele. Claro que são poucos poetas que chegam nesse grau de radicalidade. Inés da Pound, Mallarmé, Mayakovsky, Camis, Augusto de Campos, Oswald de Andrade, são poucos poetas que chegam nesse nível de estranhamento. Agora, uma coisa que eu tento manter sempre viva dentro de mim é a curiosidade em buscar outros repertórios. Porque mesmo no campo da vanguarda existe um certo acomodamento. Parece um paradoxo, mas é verdade. De repente, o poeta pensa ou recebe de fora um cânone, um paideuma, um repertório, aceita esse repertório como sendo o elenco dos poetas importantes da humanidade e se despreocupa em conhecer outros autores, outras formas de escrita. Eu tento estar sempre antenado e estar sempre descobrindo coisas diferentes. Eu recebi sim o paideuma concreto, fui batizado, crismado, primeira comunhão no concretismo, casei no concretismo, todos os ritos na poesia concreta, mas tenho infidelidades pontuais. Tenho uma poligamia voluntária. Então, por exemplo, Paul Celan é um poeta que os concretos nunca gostaram. Eu já indaguei o Augusto, o Haroldo sobre isso e eles desconversaram. Eles nunca disseram por que eles não gostam do Celan. Para mim é uma coisa estranhíssima. E é um poeta, para mim, fundamental.
li várias traduções do Serra, do João Barrento, né, em Portugal, da Cláudia Cavalcante, né, no Brasil, está em Pernambuco, Recife. Tá. Então, li as traduções da Cláudia. Herberto Helder é um poeta português que me encanta imensamente e que eu sei que os concretos abominam, mas aí dá para entender por quê. É um poeta que tem uma influência surrealista, tem muitas metáforas, tem um discurso sintático mais regular. Então dá para entender por que os poetas concretos não gostam do Helder. Quem não gosta do Serra, para mim, é um motivo de espanto. Ele é um poeta bastante elíptico, né? Ele rompe com a sintaxe, tem várias inovações, até tem uma visualidade nos textos dele. E são dois poetas, para mim, essenciais, né? Paul Celan e Herberto Helder. Poeta croata, sérvio, aliás, sérvio, que eu descobri recentemente. Ele foi publicado no Brasil nos anos 80, eu fui lê-lo recentemente. Vasco Popa, né, um poeta maravilhoso. O Ivica Zic, um poeta croata, que também descobri recentemente, né, também um poeta maravilhoso. Todos eles têm em comum esse rebelar-se contra a língua, rebelar-se contra a norma, ter uma dimensão mais ampla de imaginário. Aí eu incluiria também Lautréamont, Os Campos de Maldoror, um livro que me interessa muito, né, pela imaginação do Lautréamont, que criava monstros híbridos, né, pessoas com tentáculos de polvo, com cabeça de caranguejo, pensava em formas de sexo entre homens e tubarões, um imaginário assim bastante insólito, né? Então esse é o tipo de poesia que me interessa. Eu não vou dizer que é a única poesia válida. A poesia válida para mim, é a minha loucura, a minha mitologia pessoal, é aquilo que me interessa como leitor e como autor. Eu concordo com tudo mais que o Telmo disse, né? Que a poesia nunca é neutra, a poesia acontece na sociedade, as palavras circulam socialmente, e sempre que o poeta propõe uma nova articulação entre as palavras, de um modo metafórico, ele está propondo uma nova articulação social, uma nova articulação política. Pensar em novas formas de arte é também pensar em novas formas de sociedade. Portanto, fazer poético é sim fazer político, pode ser um fator libertador. Pensando um pouco nessas questões de experimento de linguagem, de novas construções, de uma pesquisa propriamente na forma de criar um efeito poético, por assim dizer. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre a ideia da experiência dentro dos teus livros. Se é algo que você... porque o Recife Noir, que é mais recente, mas tem nos 3 livros, isso é muito presente, logo no primeiro contato com a poesia, pela forma como ela é distribuída na página, como o próprio livro, a impressão do livro segue um conceito, e a partir desse conceito você experimenta, você vai longe. Fala um pouco sobre essa ideia de experimento dentro da tua obra poética. Eu, no meu tempo de lutador, ainda guardo cicatrizes, né, mas eu diria que você vem com cada pergunta que são verdadeiros socos diretos, assim. Então, assim, é difícil de responder isso sobre a questão da experimentação. Eu volto a dizer, é sempre algo complicado falar de experimentação, porque muitas vezes essa pergunta, às vezes novamente, quer encapsular a gente dentro de um certo nicho, um certo departamento. O que é que eu posso te falar um pouco das minhas experiências poéticas? Eu não tenho uma trajetória tão vasta. Posso falar um pouco para vocês, apresentar um pouco dos meus trabalhos.
Das ciências. Por N destinos, assim, eu acabei não seguindo para a área da matemática, da física, mas vários amigos são cientistas e são devotados a isso, e foram colegas em que a gente compartilhou isso na infância, na adolescência, sobretudo. Eu estudei na escola técnica e lá começamos a desenvolver projetos juntos, projetos relativos a aceleradores de partículas, projetos voltados ao desenvolvimento de cerâmicas supercondutoras, trabalhos com robótica, e vários amigos se enveredaram realmente nesse campo, se tornaram cientistas, outros estão na Europa, outros são professores da Unicamp, etc. e tal. Eu fui fisgado pela arte, pela filosofia. Eu comecei como artista plástico, muito interessado na questão da arte computacional. É algo que me fascinou muito. Não é essa coisa da internet, das redes, mas de uma época em que você trabalhava com a linguagem matemática, com a arte estocástica, com a arte computacional, aquilo que o Haroldo Campos teorizou tão bem, né? E a partir daí que eu comecei a meu interesse pela arte computacional, pela poesia computacional, e foi aí que caiu na minha mão o trabalho dos concretos. Foi aí que eu conheci Augusto de Campos, Haroldo Campos, mas ao mesmo tempo simultaneamente Max Benz, Abraham Moles, teóricos da informação, né? E aí esse olhar, né, sobre a literatura enquanto experiência, para mim sempre foi um laboratório. É interessante a gente estar num laboratório de autoria, né? Essa consciência da literatura enquanto tipo de ensaio. Para mim muito natural isso. Então, cada livro meu é uma experiência, um ensaio em que eu tento resolver algumas questões que são colocadas. Né? No meu primeiro livro, o Rejuvenescer, né, que é esse livro aqui enorme, né, com as páginas, parece um atlas, né, e se predispõe a ser uma narrativa épica, né, em que você mistura, né, como é uma guerra acontecendo, e na construção desse texto você mistura, sei lá, elementos da épica com a coisa do Mallarmé, né, com a espacialização do texto, a expansão da página e toda essa questão do combate, né, em torno da linguagem. E eu encontrei uma solução, né, textual, que foi muito singular, e ela serviu aos propósitos do que eu estava pensando especificamente para esse projeto, para esse livro. Eu sempre gosto de dizer que quando eu vou para um próximo livro, eu tento apagar as marcas do que eu já sabia. Para mim não me interessa mais. Se eu já dominei esse fenômeno, essas inquietações, eu deixo isso para lá e vou partir para um outro campo de inquietação. Quando eu lancei meu segundo livro, o Tchau Cadáver, as inquietações eram outras. Tchau Cadáver, a expressão aquilo na capa é um caixão. A ideia era discutir a falência da linguagem, o esgotamento, a própria ideia da morte da linguagem. Eu dizia que eu queria, nesse livro, de uma certa forma, me inspirar nos pintores da Renascença, que, para compor as suas obras, trabalhavam a partir de esboços de cadáveres. E
todo o meu referencial imagético, né, onde eu vou trabalhar sobre isso, eu vou beber em várias fontes, né, desde da música do John Zorn, ao experimentalismo musical do John Cage, né, desde os quadrinhos de transubstanciação do Lawrence Mutarelli, aos quadrinhos obscuros de um mestre japonês chamado Suehiro Maruoka, que é considerado o Marquês de Sade dos quadrinhos, né? Toda essa estética expressionista, né? Esses elementos de trabalhar a palavra em seu estado de esgotamento, em estado de falência, né? Em estado de putrefação, né? Todos esses signos decaídos e todas essas imagens de corrupção, né? Era algo que estava filosoficamente me inquietando. E eu resolvi isso na forma desse livro, né? É um livro que me deu muitas alegrias, né? A maior delas para mim foi Augusto de Campos, quando eu estive lá com ele olhar para o livro. Aí ele olhar assim e dizer assim, gostei desse título. Pronto. Para mim foi a maior consagração crítica que eu gostei, porque você sabe disso, né? Você também foi crismado no concretismo, né? Então a gente aprendeu muito a olhar pela estética do rigor, né? E ter essa eu acho que mais do que qualquer crítico que possa aparecer, ninguém é mais crítico do que nós mesmos sobre a nossa própria profissão. Cada um de nós aqui cortou na própria carne, muitas e muitas vezes, até chegar à forma exata do seu trabalho. E cada trabalho ele é pensado milimetricamente enquanto projeto estético, enquanto intervenção de linguagem, sabe? Eu gosto de pensar em cada livro meu como uma espécie de bomba estética, de vírus de computador, sabe? Que está ali para desprogramar os códigos da convenção, sabe? Então, cada projeto meu, ele tem se tem algo que ele herda dessas vanguardas, dessas tradições experimentadas, é essa tentativa de ser um objeto pontiagudo, de ser um objeto crítico, que vai ali atingir e provocar zonas de fissura, zonas de inquietação. Quando eu publiquei o Recife Noai, já para os escritores que têm pressa, né, entre o Recife Noai e o Tchau Cadáver já se passaram 9 anos. Eu realmente, isso não quer dizer que eu não esteja produzindo a todo dia, a todo instante, mas eu nem necessariamente eu sinto necessidade de expor isso, de colocar isso em público. Esse livro, ele para mim é muito interessante. Assim, eu passei por alguns momentos muito difíceis. Esse ano para mim tem sido muito difícil, como eu estava falando aqui entre amigos. Nesse último ano eu já passei por 3 UTIs, assim, passei por um infarto, passei por alguns problemas sérios de saúde. Então, assim, eu tento, como diria Haroldo Campos, manter a intelecto acesa, né? A inquietação do pensamento, né? E mesmo nessas zonas de sombra, né, eu procuro não me acomodar, né? Quando eu pensei nesse livro, ele surgiu para mim como uma provocação. A própria ideia de um concurso. Ele participou de um concurso chamado Prêmio Pernambuco de Literatura. E eu, propositalmente, coloco dentro desse concurso, como um vírus do computador,
um livro que se chama Recife Não Existe. Um livro que nega todas essas mitologias do nosso cotidiano, esse nosso autocentrismo, né, e todas essas mitologias que nos cercam. Né? Eu penso nisso como intervenção, como ponto de ataque à desconstrução de certas imagens comuns. Né? Escrever um livro dentro desse concurso como uma forma de implodir certas ideologias que estavam por trás desse concurso. Talvez eu não tenha sido tão feliz, porque acabei sendo absorvido pelo sistema. Né? Eu joguei uma provocação e essa provocação acabou sendo absorvida pelo sistema, tanto que acabou sendo um dos vencedores, né? Para mim, meu choque, meu espanto. Né? Mas eu trabalho muito com essa ideia de esse livro é muito fruto de uma sensação de estranhamento, a sensação de não pertencimento, né, de que às vezes dói, muitas vezes, por mais que aparentemente exista um reconhecimento, e estar aqui entre vocês, poxa, é muito bom ter vocês aqui na plateia, mas a gente sente que muitas vezes há uma incompreensão, né? há um distanciamento, onde por mais que a gente tente gritar, né? A gente tente apresentar ideias, inquietações sobre a forma, sobre o conhecimento, isso se perde, né? Dentro dessa massa de lugares comuns. Né? E esse livro, ele um pouco se coloca tipo, basta, isso não me representa. Essa sociedade, esses construtos sociais que estão aí, eles não fazem a minha mente inquieta, eles não me fazem buscar novas zonas, novos horizontes. Né? E eu acho que, enquanto escritor, eu estou tentando colocar essas respostas, né? E colocar essas inquietações. Esse livro, para mim, é um livro é um livro de exílio, é um livro que talvez dialogue muito com um poema de um poeta pernambucano chamado Frederico Barbosa, né? Que um poema chamado Evocação a Recife, que dialoga com um poema de Manuel Bandeira, que todos vocês conhecem, em que ele fala do Recife que expulsou a sua própria inteligência. E às vezes isso ele fala de toda uma geração brilhante de pensadores como Luiz Costa Lima, Jorge Vanderlei, Sebastião Shoa Leite, Osman Lins, que de alguma forma, né, foram escorraçados, né, foram alijados dos sistemas das faculdades, dos espaços da mídia, de todos os espaços que haviam aqui na década de 60, né, durante a regime militar, e cada um de alguma forma, para sobreviver, não só financeiramente, mas sobreviver na capacidade de exprimir suas ideias, buscar seus horizontes, teve que de alguma forma cair fora daquilo. Eu não aceito cair fora daquilo. Eu quero criar uma zona de desconforto, de inquietação crítica. E eu acho que esse livro é também esse minha resposta, meu não a esse não contra a inteligência, sabe? Contra a inquietação, sabe? Esse é o meu projeto agora. Outras coisas virão em outros momentos, mas nesse momento essa é a minha busca. Vou tentar responder a sua pergunta. Quando eu era criança,
eu gostava mesmo era de assistir filmes de terror e de Kung Fu. Não queria saber de literatura, de poesia, assistir filmes de múmia, de vampiro, de lobisomem, Bruce Lee. E meu pai, muito espertamente, uma vez falou para mim: tem um escritor norte-americano chamado Edgar Allan Poe, que escreveu umas histórias macabras do jeito que você gosta. Aí ele jogou assim a semente, né? E fiquei curioso, fui mexer na estante dele. O meu pai era um técnico eletrônico com segundo grau incompleto, mas que lia Shakespeare em inglês, Baudelaire em francês. Ele tinha um repertório cultural bem acima da média. Aí fui pegar os 3 volumes das obras completas do Edgar Allan Poe, e a primeira coisa que eu li, por mero acaso, assim, virando as páginas por mero acaso, eu caí no Corvo. Que foi o primeiro poema que eu li, que assim foi uma porrada, né? Me impressionou muito. Porque tinha, assim, um enredo, né? Tinha uma história, só que as palavras cantavam. Tinham rimas, tinham literações, tinham assonâncias, tinham imagens fortes. Era um poema que parecia um poema cantado. Aquilo me chamou muita atenção. E depois, lendo os contos, aleatoriamente, eu cheguei no prefácio do livro. O prefácio do livro era um ensaio crítico, é o primeiro ensaio crítico que eu li na vida, escrito por um sujeito chamado Charles Baudelaire. E, ingenuamente, fui perguntar ao meu pai quem é esse tal de Charles Baudelaire. Ele recitou para mim um poema em francês e me mostrou a tradução do Guilherme de Almeida, Nas Flores das Flores do Mal. Aí, como no título do livro tinha a palavra mal, eu já me interessei. Eu gostava do que era do mal. Flores do Mal, então vamos ler isso aqui. Aí tinha umas palavras esquisitas que eu nunca vi na vida, né? Na época, lascívia, né? Lassidão, luxúria. Eu ia no dicionário ver o que era aquilo, achava interessante, e fui devorando aquilo. E eu não tinha nenhuma formação teórica, né? Tinha lido o ensaio de Baudelaire e apenas aquilo, mas eu entendia intuitivamente a poesia como algo que cantava, algo que tinha música. Aí eu passei a escrever poemas ingênuos que exploravam esse primeiro encantamento pelo simbolismo, né? Depois fui incorporando um Afonso de Guimarães, né? Um Cruz de Souza, né? Um Kilker. Então, meu primeiro contato com a poesia já foi um contato que me dizia assim: olha, a poesia é uma coisa próxima da música e próxima da pintura, que é uma definição do próprio Ezra Pound. O Ezra Pound dizia que a poesia está mais próxima da música e da pintura do que da literatura e da filosofia. Tive uma sorte no ensino médio de ter uma professora que indicava para os alunos textos de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Haroldo de Campos. Os meus colegas ficavam desesperados com aquilo, não entendiam nada. Quando ela deu as Galáxias do Haroldo, foi uma tortura coletiva, né? A classe entrou assim em pânico: o que é isso? Enquanto os meus colegas choravam, arrancavam os cabelos, eu ficava deliciado com aquele texto. Nossa, o que é isso? Aí fui atrás dos livros do Haroldo, do Augusto, do Décio, fui aumentando o meu repertório. E todos esses poetas que eu lia eram poetas críticos, eram poetas ensaístas, poetas pensadores. O próprio Edgar Allan Poe tem um artigo famoso na Psicologia da Composição, em que ele analisa como que ele escreveu o poema O Corvo. Esse poema nasceu do som de 2 consoantes, o som da letra R e da letra V. A partir dessas 2 consoantes, ele criou Nevermore, nunca mais. E ele queria escrever um poema
tivesse um refrão. Esse Nevermore aparecesse sempre no final das estrofes, né, como um refrão. Aí ele pensava, mas uma pessoa falando o tempo todo nunca mais é esquisito, um animal, um corpo. Aí começou a pensar o cenário, bom, onde que está esse corpo? O corpo é preto, então vou colocá-lo em cima de uma estátua de Minerva, né? Uma estátua de mármore que é branco, para criar esse contraste preto-branco, um corpo Minerva. E onde que fica essa estátua de Minerva? Bom, sendo Minerva a deusa da sabedoria, vai ficar numa biblioteca. Muito bem. O corpo conversa com quem? Com o dono da biblioteca. Conversa sobre o quê? O Poe acreditava que o tema mais interessante que havia para a poesia era o tema do amor, mas associado à morte e associado a uma certa deformidade das proporções. Ele dizia que não existe beleza rara sem algo estranho nas proporções. Daí ele cria personagens com olhos muito grandes e coisas do gênero. Ou seja, ele intelectualmente criou todo o cenário do poema. Depois disso, ele pensou na extensão que o poema deveria ter, no número de versos. Ele achava que o poema não podia ser muito longo, senão ia interromper o prazer estético do leitor. Também não queria fazer uma coisa muito breve. Aí pensou no tipo de métrica do poema, pensou no tipo de rima, planejou quase que matematicamente o poema. E esses outros autores, que eu também fui lendo até por acaso, como felizes acasos, como Baudelaire, como Augusto Haroldo de Campos, também são poetas que pertencem a essa tradição mais racionalista, digamos assim. O Paul Valéry, né, também outro autor dessa linhagem, o próprio Mallarmé. Aí eu fui juntando as pecinhas, fui juntando as informações, as leituras, e acabei desenvolvendo uma concepção de poesia que, ao mesmo tempo, busca ser muito sensorial, apelar muito para os sentidos, principalmente para o som e para a imagem, mas que não seja meramente textos intuitivos, né? Textos espontâneos que vêm da inspiração simplesmente. Eu procuro aliar esse princípio sensorial e até sensual com um princípio mais lógico, mais frio, digamos assim. Nem todos os meus livros foram rigorosamente planejados. A Sombra do Leopardo foi rigorosamente planejado. Todos os poemas são agrupados em seções temáticas. Então, uma seção fala sobre a noite, outra seção fala sobre a água, outra seção fala sobre filósofos, ou sobre países, ou sobre cores. Todos os temas foram pré-definidos e, a partir dos temas, eu fui criando os poemas. Outros livros tiveram uma origem assim, menos pensada, menos fria. O meu livro mais recente, o Cores para Cegos, ele é uma reunião de 5 poemas, escritos em épocas bem diferentes, e que eu percebi que havia uma certa unidade temática entre eles, e resolvi fazer o volume com esses 5 poemas, mas não houve um plano prévio. Os meus poemas, normalmente, eles nascem de uma palavra, de uma frase ou de uma forma visual. De repente, eu posso ter uma palavra que fica me perseguindo, por exemplo, a palavra dissolução. Aí eu fico dias seguidos com a palavra dissolução na cabeça. Aí eu procuro uma palavra que faça um jogo interessante com dissolução. Por exemplo, uma palavra que seja totalmente diferente em termos de som e de efeito. Eu gosto de combinar palavras contrastantes.
Aí, a partir da junção dessas duas palavras, pode ser que já venha uma estrofe, e a partir dessa estrofe vem o resto do poema. Já me aconteceu também de pensar primeiro na visualidade do poema, e só depois nas palavras que iriam compor. Por exemplo, um poema do meu primeiro livro, Knat, eu tinha pensado na diagramação do poema. A primeira linha, muito curta, duas sílabas. Depois uma segunda linha, um pouco maior. A terceira linha, muito maior. Uma quarta linha intermediária, uma quinta linha curta, uma sexta linha média, uma sexta muito curta, uma sétima longa. Eu fui assim visualizando a extensão das linhas, a forma visual do poema, e a partir daí eu fui buscando as palavras que se encaixaram nesse esquema, digamos assim. E claro que nenhum poema é definitivo, eu vou trabalhando e retrabalhando no mesmo poema várias vezes. É muito raro que o poema venha pronto e eu não mude nada. Falando de algumas experiências recentes, do Cores para Cegos e do Fera de Fronte, que é um outro livro recente, os dois saíram pela Lume, o meu mestrado foi sobre Anna Hatterley, uma autora portuguesa da década de 60, que era estudiosa dos labirintos visuais do barroco português. São poemas visuais, escritos no século XVII. A gente acha que coisa visual é uma coisa moderna. Já existia no século XVII, até antes, na época das cavernas, o homem de Neandertal já fazia poemas visuais, os gregos, nas Sírias de Rhodes, mas os barrocos tinham uma peculiaridade, que nesses poemas visuais, eles tentavam criar labirintos com palavras e frases. Você podia ler de diferentes modos, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, na diagonal, criando-se vários sentidos, vários significados. Aí eu fiquei encantado com essa ideia do labirinto e quis arriscar algumas experiências nessa linha, embora sem o recurso da visualidade, pensando na combinação e permutação de linhas e palavras. Eu vou ler algumas coisinhas rápidas, são poemas breves, não vão tomar muito tempo. Por exemplo, no poema Letra Negra, tem um labirinto que é assim. Eles nem chegam a ser um labirinto, são poemas permutatórios. Esqueletos da noite esfiapam farpas. Nuncas de caranguejos arranham órbitas, investidas em vogais. Noite é o nome da ferida. Noite é o nome de nunca, onde queimam palavras, silêncios, ódios, parietais. Ferida é o nome de nunca mais. Aí eu recombinei essas palavras e deu origem a outro poema. Caranguejos da noite arranham farpas, esfiapam silêncios em órbitas de vogais. Parietais de esqueletos investidos de ódios, em onde de nuncas. Noite é a ferida do nome. Noite é queimam palavras. Ferida é nunca de nunca mais. Tem um outro poema permutatório aqui que também é curtinho. Desofuscar sequência de mamíferos. Réptil noturno de frações de retráteis. Sede vegetal de especulares. Corrosão. Grafias epidérmicas ao ignorado. Réptil noturno atravessa o seta nocaute. Aí o poema ficou assim. Desofuscar de frações epidérmicas. Vegetal noturno, grafias de retráteis. Corrosão, sede nocaute de especulares. Sequência de mamíferos ao ignorado. Vegetal noturno atravessa o seta réptil. E no Fera Bifronte tem algumas experiências parecidas.
Uma delas eu não vou ler porque é longa, eu só vou descrever a ideia. O poema Linhas, que é dedicado ao Augusto de Campos. A primeira parte diz: linhas atravessam cores em planos precisos, para a música imaginária, na máquina lírica. Letras são números em sequência infinita, reinventam o tempo, um espaço íntimo expandido, multiplicando mistério e sentidos. Esse poema tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Eu recombinei essas 9 linhas em diferentes sequências e dei origem a 7 poemas. E o 7º ficou assim: multiplicando o mistério no espaço íntimo expandido, reinventam o tempo em sequência infinita. Letras são números na máquina lírica, que a música imaginária, linhas para a música imaginária. Linhas atravessam cores em planos precisos. Uma outra brincadeira que eu fiz, eu escrevi um poema chamado Muro, que começa assim: uma voz cega, trevos roxos e essas perezas, ceifando, figuras retorcidas no muro, sombras de árvores anãs. O poema é mais longo, eu não vou ler todo. Eu escrevi o poema, não fiquei muito feliz com ele. Eu queria modificá-lo. Aí eu resolvi escrever o poema de trás para frente. Aí o muro virou Orum, que na mitologia iorubá seria o plano astral, onde os espíritos vivem antes de encarnarem nos corpos. E o poema de trás para frente ficou desse jeito: Ode na fiek, azerepsa, ace, sossor, sover, ajek, sovanu. Ode na fiek, oeum, on, sadirotrek, sarujik, seovra, et, sardbamos, alehof, alerama, latejev, mubla, mu, et. Eu só esqueci a musiquinha dele. Mas enfim, que criou uma outra musicalidade, né? É um poema especular, né? Um poema que pode ser lido no espelho. E tem várias outras brincadeiras, com anagramas, por exemplo, o antecabeça. Nada dizer, escura via de recusa, secura de oxidados ferros no monturo da memória. Abolir-me, recuar ao intervalo anterior à sombra, em amnésia calculada. Desfazer a densa cabala. Não é esse. Onde que está o anagrama? Ah, sim, aqui mesmo. Porque secura vira recusa. É um anagrama. E mais para frente ainda tem um jogo entre calar-me como velho escaravelho. Da palavra escaravelho vem o calar e vem o velho. Então tem várias brincadeiras, né, desse tipo que eu gosto de fazer, pensando no poema também como um jogo, né, uma construção, uma coisa ao mesmo tempo muito racionalizada, mas também sensorial, né, sem perder nunca essa dimensão do lúdico, né? Pensando um pouco no poema, que quando você recita ganha uma outra vida, Delmo também quer recitar o poema? Como eu disse a você, eu não recito meus poemas por uma razão muito simples. Eu já expliquei isso até em um outro evento. Não é que eu não... É porque nesse trabalho com a linguagem, eu entendo o seguinte: eu aprendi muito isso. Quer dizer, de várias referências, mas agora me veio uma que deu vontade de conversar com vocês, que é de um poeta norte-americano chamado Gerald Rothenberg, né, em que ele desenvolveu um conceito de etnopoesia, e tem livros extraordinários, assim, só para encerrar, e como um link para falar um pouco também sobre coisas que nos inquietam, coisas que eu acho que podem representar outros pontos de inquietação, outros pontos de fissura para essa plateia,
porque está misturado. Aqui tem rostos conhecidos, tem rostos queridos, tem talvez inimigos escondidos. Mas. Escondido não. Eu me lembro muito do trabalho do Jerome Rothenberg, que ele falava muito disso. Quando ele pegava o registro etnográfico, né, das sociedades ditas primitivas, das tribos indígenas, ele pegava aqueles trabalhos do século XIX, na hora de tentar transcrever o universo mítico, poético dessas culturas, muitas vezes nessas transcrições, ao tentar reduzir isso na simples linearidade, na transcrição seca da página, havia, talvez, de forma inconsciente ou não, uma mutilação absurda de daquele jogo de linguagem altamente sofisticado e elaborado, e que, por um jogo muito perverso colonial, transformava aquilo num discurso menor, num discurso raso, num discurso defeituoso, primitivo, na pior acepção da palavra. Né? Rothenberg, ele chama a atenção nas suas antologias da poesia, né? A Technicians of the Sacred, ou Shaking the Pumpkin, que é muito legal também, é menos conhecida, mas é fundamental, que ela pega a poesia dos índios dos Estados Unidos da América. E ele mostra o seguinte: toda essa forma de registro é apenas uma forma de manipulação colonialista e de redução de um discurso que atinge o imaginário nas suas formas mais sofisticadas, e transcrito dessa forma é nada, é lixo. Agora, quando você pega esse mesmo discurso e reconecta ele com elementos que o Rothenberg, que é oriundo da contracultura, da geração beat, né, mas ele soube com muita propriedade, e também um leitor muito atento de Ezra Pound e das vanguardas europeias, conectar essa poesia dita primitiva, tribal, e conectá-la com as vanguardas, com a arte conceitual, com a noção de happening, com a noção da performance, com a noção do environment, do espaço sonoro, do objeto sonoro, em todas as teorias da música de vanguarda, e toda essa percepção de que aquela arte, ela não é reduzível ao espaço da página, daquela página seca, mas sim ela é corpo, ela transcende os horizontes simples, lineares da interpretação. Ele me deu um insight perfeito para entender que, se eu estou trabalhando com a poesia e eu estou tentando quebrar com os códigos convencionais, né, eu acredito que, da mesma forma que a pintura ela sofreu uma ruptura no final do século XIX com o surgimento da fotografia. Por quê? Porque com a fotografia se percebeu que está lá a representação dita realista, está lá resolvida de forma mecânica. Se você quer trabalhar como pintor, você tem que ir além dessa reprodução mecânica da realidade, né? E aí vão surgir toda a pintura do século XX, né, se colocando criticamente para além dessa reprodução mecânica da realidade, dessa reprodução dita naturalista da realidade, né? E aí surge o expressionismo, o impressionismo, as vanguardas, cada um de alguma forma quebrando com esse discurso, né? Da mesma forma, eu entendo que se eu trabalho com um texto que quer quebrar com certas convenções, ele não cabe numa simples leitura naturalista, numa leitura mecânica, como eu percebi através da minha reflexão. Hoje em dia eu estou interessado
nas potencialidades expressivas da voz, né, que vão além dos meus recursos naturais. Eu estou interessado na interferência eletrônica, eu estou na interferência, né, graças às tecnologias onde a gente vive, onde a gente está inserido, que é o nosso tempo, entendeu? Ele permite potencialidades expressivas que vão muito além do discurso naturalista. Então, eu entendo que se eu quero trabalhar com a minha poesia, se eu tentar ler esse texto para você de uma forma linear, eu vou estar fazendo exatamente como os etnólogos fizeram no século XIX. Eu vou estar reduzindo toda uma potencialidade expressiva dos meus textos a nada. Então, quando eu quero trabalhar com meus textos, eu interfiro neles, né, e crio soluções muito singulares no espaço-tempo, utilizando recursos tecnológicos, mas não só isso, a própria experiência com a performance, com a poesia sonora, com a questão do objeto sonoro, a noção de que isso aqui é um campo de experimentação que é diferente do campo de experimentação da página. Uma coisa é você ler um texto num livro, outra coisa é você ler um texto na internet. O próprio fato do texto na internet exigir que você leia uma sequência de rolamento, né? Só isso já cria uma nova concepção rítmica, né? Para que você, a tua relação olho, né, e aquele texto, ela se transforma radicalmente. Talvez para alguns poetas isso não seja uma zona de inquietação, mas para mim é. Para mim uma leitura linear, muitas vezes, pode representar o fracasso da minha experiência estética, entendeu? No sentido de ser uma transcrição. E eu aprendi muito isso lendo Júlio Plaza, né? da tradução intersemiótica, né? E que cada suporte ele exige, né, um trabalho específico, né, de construção de linguagem, né, para que você consiga criar o mesmo elemento de surpresa, o mesmo elemento de inquietação, né? Por isso eu vejo muitos poetas extraordinários fracassarem nas suas leituras, né? E as pessoas dizem, pô, eu acho esse cara tão incrível quando eu estou lendo, mas quando ele vai recitar o poema, aquilo ali fica tão pálido, tão apagado. Por quê? Porque não há, às vezes, essa percepção de que é uma outra mídia, né? E que, se você não tiver essa consciência de que você está trabalhando com uma outra zona de surpresa, de encantamento, de ruptura, né, muita coisa se perde nessa tradução da página em branco para a voz, para a potencialidade da voz. Se você quiser, eu posso mostrar meus poemas gritados, multiplicados em sonoridades. Não sei se vai dar certo, né, mas posso tentar mostrar. Tem um poema que eu fiz aqui, que é um desses livros, em que o poema, ele trabalha com essa ideia. É um poema sobre a imagem, começa sobre a imagem de um cão, e o cão é uma imagem recorrente na literatura, né? Você falou do Baudelaire, né? E eu me lembro dessa imagem da carniça, né? Daquela cadela morta, né, que ela está como se estivesse com as pernas abertas de forma lúbrica, né? E na verdade estava assim, as suas vísceras sendo expostas. Essa imagem é muito forte, assim, eu acho que o Baudelaire, né, aquilo fica muito forte. Eu percebo nitidamente quando aquilo ali, João Cabral, quando escreve O Cão Sem Plumas, né, talvez ele transmutou aquela cadela e suas vísceras expostas na imagem do rio Capibaribe, né? Com toda essa destruição que a gente sabe que acontece, né? Então, eu simplesmente dialoguei com essa imagem secular que atravessa, que rasga e que inquieta poetas de várias gerações e tempos e espaços, e tentei fazer talvez uma leitura sobre esse tema, né?
me interessava muito essa ideia das vísceras, do cultural. Eu procurei me espelhar muito assim, pegar referências de poetas sonoros que trabalhavam muito com a visceralidade mesmo da voz. Poetas como Demétrios Stratos, que é um grego que é radicado na Itália, experiências como o do próprio Kurt Wilders. Então, e tentei retrabalhar isso, né? Criando uma ambiência sonora que tivesse, que explodisse cada fragmento do meu texto e tentasse reincorporar esses gritos e essas visceralidades essenciais, que eu tentava colocar isso de uma forma na página e outra forma no plano sonoro, né? Ter essa consciência de que é uma outra mídia, que é um outro suporte. Para mim, isso foi um descortinador de mundos, entendeu? E para mim, me fez repensar cada vez em que me chamam para recitar um texto, qual é o lugar em que eu devo me posicionar, entendeu? É por isso que muitas vezes eu preferia fazer isso ao vivo, com equipamentos aqui na hora, com o computador ligado. Como eu não vou poder fazer isso, interferindo e recebendo a interferência de vocês, porque a respiração de vocês interfere, cria uma nova ambiência sonora, uma nova ambiência, uma nova zona onde a gente constrói um texto juntos. Eu não vou poder fazer isso, então vou me reduzir a uma gravação. Mas eu acho que ela carrega sim um pouco dessas coisas que eu estou colocando para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir, porque normalmente eu teria que plugar isso em alguma coisa, mas eu vou tentar aqui botar um áudio qualquer desse texto. Veja a diferença aqui, por exemplo, do que eu estou querendo dizer. Pronto, esse texto aqui, se eu fosse ler ele de forma linear, essa forma como os etnólogos antigos, eles iam dizer: descobrimento vala, um cão talvez, voltar a resposta, um cão talvez, força imaginária, análise de estimação, mamífero, canto de cavalo, ecos, sexos, versos. Isso não existe nada. Expressivamente, eu jogar a minha voz dessa forma naturalista, para mim, mata as estruturas de criação do poema. Então, se eu tenho que trabalhar num outro plano da linguagem, num outro plano da expressão, então eu recrio isso. Para mim é uma nova formulação poética. Então, eu vou colocar o áudio, não deve ficar legal, mas... Se eu consigo. Vai ficar muito baixo. Não conseguiu ouvir. Você não conseguiu ouvir aí. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou prometer a vocês, vai ter em breve uma coisa que... Eu falei isso com o Cida Pedrosa, com o senhor aqui, sobre a necessidade de discutir essa questão da oralidade de forma crítica, selvagem e restrita. Brevemente vai haver uma oficina, eu já vou dar uma furada aqui, né? Brevemente, a Cida deve estar organizando aí uma oficina com poetas que trabalham a questão da voz, a questão da performance. E vamos juntar isso com um pessoal muito forte, muito criativo que está vindo aí. Eu não vou contar,
coisas que Cida, essa bruxa maravilhosa que está aí, está tramando para essa cidade, coisas que ela está querendo ver acontecer aqui. Ela quer espalhar um fogo aqui, gente. Vocês não têm noção do que essa mulher quer fazer. Ela quer criar essas zonas de inquietação. E que bom que ela tem essa consciência de que a gente pode preparar esses poetas nossos que estão inseridos numa tradição secular dos cantadores, essa tradição que vem lá do medievo, né? E vamos colocar esse pessoal em contato com essa poesia sonora, com a poesia concreta, com o trabalho de várias pessoas que estão fazendo experiências com poesia sonora, com a eletroacústica, essa coisa que eu chamo, que é um ensaio maravilhoso, de juntar o tribal, o secular, essas nossas tradições e conectá-las ao tecnológico, às redes, a um novo patamar de experimentalismo. E eu acredito que nós, enquanto pensadores de cultura, né, de alguma forma, se alguma coisa boa no que a gente faz, é isso, essa capacidade de plantar sementes, né, para reconstruir o futuro com novos horizontes. Né. Isso é uma coisa que Cláudio, né, é assim, vocês veem esse cara aqui tem muita história nesse papel, sabe? A poesia brasileira hoje, a poesia jovem, esse cara tem um papel fundamental. Ele não, a atuação crítica dele, né, vai muito além da atividade poética, da atividade tradutória. Ele é um cara que teve essa capacidade de enxergar e de sonhar novos horizontes. A atuação dele editorial, a atuação dele nesses projetos, cada um deles, né, o Jardim dos Camaleões, na virada do século, todo começo involuntário, em cada uma dessas, ele conseguiu agregar toda uma constelação de novos e outros consagrados poetas e fazer essas vozes dialogarem e mostrarem uma outra perspectiva para a literatura brasileira, que vai fugir do óbvio. Né? O trabalho belo que ele faz, uma editora pequena, uma editora, né, que é um grande espaço de resistência, que é a editora do Francisco dos Santos, chamada Lume. Essa editora tem lançado alguns trabalhos mais fantásticos, coisas extraordinárias, como essa antologia de poetas de Angola, Ovi Songô, né? E que não é aquela poesia que você espera, não. É uma poesia comprometida com o experimentalismo, com a busca de inquietação da linguagem, né? De poetas como Abreu Paz, né? É um trabalho que ele faz e que está lançando essas sementes, está lançando essas bombas que estão segmentando espaço para uma nova percepção do futuro. Eu acho que cada um de nós temos que buscar esse papel em cada uma das nossas atividades, seja eu enquanto ator, né, dos meus textos, enquanto produtor de textos, seja nós todos, enquanto leitores. Né? Esse futuro só vai ser construído muito enquanto cada um de nós, enquanto leitores, pensarmos não em sermos leitores passivos, mas pensarmos, como um amigo meu disse, eu gostaria de ver não uma oficina de escrita criativa, mas sim uma oficina de leitura criativa, em que cada leitor ele tentasse, no seu ato de leitura, fugir dos lugares comuns, buscar novas intersecções, buscar novos pontos de interpretação, questionar suas próprias verdades, questionar suas próprias certezas dos textos e participar desse jogo, porque a arte ela só acontece, no meu livro eu chamava isso jogadores de cartas. Todos nós somos jogadores da linguagem.
A linguagem ela só acontece de sua expressão máxima diante de grandes jogadores, não só de grandes escritores, mas de grandes leitores. A gente precisa de grandes leitores. Bom, a gente teve a chance de ouvir uma breve conversa com o Delber e com o Cláudio, entender um pouco das inquietações deles como autores, ouvir um pouco também do próprio trabalho deles, o resultado dessas inquietações em poesias. Queria saber se alguém tem perguntas a fazer para eles, alguém tem alguma questão. Eu pesquiso as relações entre poesia, natureza e sagrado, na poesia do Leonardo Froese. E eu tenho pensado muito a respeito das questões ecológicas, né, o discurso. O que é que a poesia pode? O que pode a poesia? Eu resgato um trecho de um poema do Piva que ele pergunta: e para que ser poeta em tempos de penúria? Eu queria que vocês discutissem isso. O que pode a poesia frente a essa coisa da destruição toda, a Amazônia, Monsanto, toda essa esquizofrenia de nosso tempo? O que pode a poesia? Para que ser poeta em tempos de penúria? Uma vez eu fui convidado para uma mesa de debate na FLAP sobre poesia e sociedade, e eu comecei a minha intervenção dizendo: se nós reuníssemos numa sala os 100 melhores poetas do Brasil, colocássemos bombas e dinamite, explodíssemos e morressem todos, ninguém ia sentir a nossa falta, nem os nossos editores. Porque a voz do poeta não é ouvida na sociedade. É muito cômodo a gente criticar a imprensa, né? Eu estava conversando um pouco antes do debate com o Hugo e fiz uma série de comentários críticos, né, em relação à mídia, que são justos, mas acho que também não é apenas a mídia. Houve também um desinteresse brutal, crescente e prolongado dos poetas, dos escritores, dos intelectuais em relação às questões da polis, né, da sociedade. O poeta está de costas para a sociedade. Se a gente pensar na década de 30, a opinião de um Monteiro Lobato era importante. A opinião do Monteiro Lobato era levada em consideração. A defesa que ele fez do petróleo, a opinião política de um Graciliano Ramos era importante, de um Jorge Amado era importante, de um Drummond. Quase todos eles, na época, eram ligados ao Partido Comunista. Na França, mesma coisa, né? Um Sartre, um Breton. A opinião do escritor, do poeta, tinha ressonância na sociedade. Hoje, não. Em parte por uma inversão de valores. Até algumas décadas atrás, o escritor tinha um certo status que hoje não tem mais. Hoje se valoriza a opinião de cantores de pagode, de estrelas de novela, de jogadores de futebol. Aí você vai perguntar para um jogador de futebol o que ele acha da economia do país, enfim, vai perguntar para o Caetano Veloso. Há uma inversão de valores, né? Hoje quem dialoga com a sociedade, quem é visto como espelho, são esses ícones da indústria cultural, não os escritores. Mas é também uma culpa nossa. Também uma culpa nossa. Nós deixamos de nos preocupar em discutir isso publicamente. Existe até um tipo de censura sutil, né? Quem me acompanha no Facebook sabe que eu faço postagens, né, sobre política, até de questões polêmicas, né, como dos Black Blocs. E amigos meus, poetas, deixavam comentários lá: Cláudio, para com isso, deixa de falar essas coisas. Do tipo, não se deve polemizar, né? Não se deve contrair uma opinião majoritária. Então, vamos assumir a nossa parcela de culpa, né? Durante muito tempo, nós deixamos de nos preocupar politicamente. No meu caso específico, vou falar apenas por mim,
Tenho alguns poemas que tratam de questões não ecológicas especificamente, mas questões sociais. Homero era a base da educação grega. A Odisseia, a Ilíada, era uma base da educação do homem grego. Até o século XIX, para a gente chegar um pouquinho mais na modernidade, quando morre Victor Hugo, o enterro dele foi uma das maiores manifestações públicas da história da França. Milhares e milhares e milhares de franceses foram no funeral de Victor Hugo, porque ele era não apenas um grande poeta, um grande romancista, mas também um desafeto político de Napoleão, um cara com ideias mais democráticas, ideias republicanas. Ele tinha uma voz importante na sociedade. Isso até as primeiras décadas do século XX, o poeta ainda tem uma certa relevância. A gente pode pensar em Garcia Lorca na Espanha, em Mayakovsky na Rússia, Drummond no Brasil, Rosa do Povo. Talvez da Guerra Fria para cá, dos anos 50 para cá, tenha havido um progressivo afastamento entre o escritor e a sociedade. Aí tem vários fatores, a gente poderia fazer até um seminário para discutir isso e não iríamos chegar a uma conclusão. Com certeza o clima da Guerra Fria deve ter pesado muito, conservadorismo crescente dos jornais, dos meios de comunicação, toda a campanha ideológica contra qualquer coisa que fosse progressista. E mais ultimamente, dos anos 90 para cá, a ideologia do Deus Mercado, que transformou os escritores em empresários. Em vários debates que eu fui convidado a participar, pessoas na plateia faziam a fatídica pergunta: como que você vê o mercado literário? A minha resposta é sempre a mesma: eu quero que o mercado se foda. Ou me chamo do mercado. Sou escritor, não sou empresário. Quero falar de outras coisas, não estou aqui para vender livro. Então, dos anos 90 para cá, houve uma iubização da literatura. Aí você vai conversar com escritores, os papos são: porque fulano de tal ganhou o prêmio, eu não ganhei. Porque eu publiquei o meu livro e não saiu a resenha. Porque fulano de tal ganhou o prêmio e eu não ganhei. Porque eu convidei fulano para escrever o prefácio do meu livro e ele não escreveu. Conversar com o escritor é muito chato. Eu prefiro conversar com um praticante de Aikido, qualquer coisa, mas com o escritor não, o escritor é chato. O escritor está sempre interessado em questúnculas. Então, sei lá, acho que é algo cultural, algo que está presente, que nós podemos questionar. Não acredito que vamos voltar ao tempo de Virgílio, ou que vamos voltar ao tempo de Mayakovsky, mas é possível ampliar o campo de dissonância, ampliar o ruído e aumentar o questionamento. E eu quero que o mercado se foda mesmo. Bom, gente, com isso a gente com essa bela declaração. Maravilhoso. Eu já fiz da poesia perfeito. A gente encerra a conversa de hoje com Palavras Cruzadas. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, fez perguntas interessantes, ouviu depoimentos bem interessantes também de Delmo e de Cláudio. E, bom,